Trouxe Bíblia? iPhone, iPad? Pode também. O pessoal que é da minha aqui, deixa eu ver, quem está com a Bíblia assim ainda? Quem ainda tem essa aqui? Esse pessoal que tem essa Bíblia é do meu time, tá? Você é do meu time, Fabiana? Nossa, glória a Deus. Do time da Bispa é quem está aí no smartphone. Deixa eu ver. Quem trouxe o smartphone? Nossa, seu time está pequeno hoje, hein? Cadê a Bispa? Aí, 1, 2, 3, tem lá. Ó, apareceu mais um lá. Mas o nosso é maior, né? Não, não é. Ok, isso nunca, longe de mim. Livro de Gênesis. Vamos lá? Livro de Gênesis, o capítulo de número 9 e o versículo de número 20. Quem achou que foi bênção hoje de manhã? Hoje de manhã, eu não sei o que Deus fez, mas Deus falou para os homens que a partir de hoje eles têm que liberar o cartão de crédito, a chave do carro, pagar o cabeleireiro. Aí eu chego aqui, a Bispa, você tem que pedir o cabeleireiro para o seu marido. Eu falei, no próximo você pode vir, viu? Eu falei, Deus, é isso mesmo. Ó, eu saí daqui. Sabe que hora que Deus falou comigo aquilo? 1h40 da manhã, a Bispa estava dormindo já. E eu lá falando com Deus. Eu 7 horas estava de pé, 1h40 eu estava falando com Deus. Eu saí daqui do aniversário da Amanda e eu cheguei em casa, falei, agora é. Todo mundo foi dormir e estou eu lá no escritório lá. Aí Deus vem falar um negócio desse. Já fez um pix, é? O bom é que a partir de hoje você aprendeu a orar o Pai Nosso, né? Toda vez que você orar para o Pai Nosso agora, você vai olhar de uma outra maneira, né? Não vai ser mais aquela oração. Vai ser um negócio diferente, porque aquilo fala sobre a minha casa e sobre o meu relacionamento com Deus. Gênesis capítulo 9, versículo 20. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Segue. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então, Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre seus próprios ombros e, andando de costa e com o rosto desviados, cobriram a nudez do seu pai sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube que o filho mais moço havia feito. Então disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Até aí, curva sua cabeça. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, diante da tua palavra nós estamos, e eu quero ministrá-la ao teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Nos dá uma palavra de destino, de direção. Fala conosco poderosamente nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós estamos nessa série, eu e a minha casa, e Deus está falando aqui sobre família. Hoje Deus quer falar sobre a família, a casa de Noé. A gente sabe muito bem que Noé foi quem? Noé foi aquele cara que Deus chamou. O povo todo estava perdido, corrompido, e Deus vai chamar esse homem chamado Noé. A Bíblia diz que ele era o único justo. E quando Deus chama Noé, lá no capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia diz que não só ele, mas toda a sua família vai embarcar nessa loucura. Por que loucura? Porque Deus vai pedir para Noé fazer um grande barco. E esse tipo de estrutura, esse tipo de trabalho, naquela época seria uma loucura, algo sobrenatural. Deus vai pedir. E a família de Noé vai embarcar com ele nessa loucura. A Bíblia diz que o barco será construído e toda a família de Noé será salva. Deus vai colocá-los dentro da arca. O próprio Deus vai fechar a porta da arca por fora. Vai vir o dilúvio. E depois dessa grande situação,
a Bíblia diz que Deus vai iniciar um novo projeto através da família de Noé. Deus começa a iniciar um novo tempo. E coloque para mim Gênesis 9:1, por favor. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Aqui Deus está começando uma nova história, um novo momento, e Deus abençoou. A Bíblia diz que Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. É um novo projeto de Deus. Deus está abençoando não só Noé, Deus está abençoando a sua família. E Deus inicia em Noé esse novo projeto com uma família e com uma casa abençoada. Mas a Bíblia diz, e a gente acabou de ler, que nesse inteirinho, nesse momento, a vontade de Deus sempre foi que o seu primeiro ministério seja de cuidado e de crescimento dentro da sua família. Quando Deus fez Adão, a primeira coisa que Deus falou, o primeiro ministério que Deus deu para Adão, Deus disse assim: Adão, cultive e faça o crescimento acontecer. Porque a maior vontade de Deus é que você cultive a sua família, que você cuide da sua família, que você faça a sua família crescer. Sabe? A vontade de Deus é que você cuide dos seus filhos. A vontade de Deus é que você cuide da sua esposa, do seu esposo. Sabe? Mesmo como filho, mas a vontade de Deus é que você, filho, você cuide do seu pai e que você cuide da sua mãe, que você tenha esse cuidado. Porque esse é o primeiro ministério que Deus tem dentro da família. Infelizmente nós estamos vendo nos dias de hoje famílias que muitas vezes um não cuida, o pai não cuida da mãe, a mãe não cuida do pai, e nem tampouco os filhos muitas vezes não querem nem saber o que está acontecendo com o pai e com a mãe. Mas essa nunca foi a vontade de Deus. Sabe, a Bíblia diz aqui que Noé plantou uma vinha, e o que é tremendo, por quê? Porque Deus está abençoando, porque Deus está cuidando. A vinha que Noé plantou é uma bênção na vida dele. Só que a Bíblia diz que Noé planta essa vinha e ele se embriaga. Noé se embriagou, se embebedou. A Bíblia diz o quê? Que ele agora está fora da sua lucidez. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, o pecado de Noé não foi plantar a vinha, não foi cultivar a vinha. E eu posso dizer até um pouco mais, que o pecado de Noé não foi beber o vinho. Qual foi o pecado de Noé? Foi o excesso, foi a embriaguez, foi abandonar a sua lucidez. Porque escute uma coisa, tudo dentro da nossa casa, tudo no meio da nossa família, excesso dentro de uma família, dentro de uma casa, é pecado. Toda vez que o excesso toma conta de algo dentro da minha vida, dentro da minha personalidade, isso se torna pecado. E muitas vezes, eu quero dizer para você, que o pecado ele sempre gera um dano na estrutura da nossa família. Por quê? Porque Noé está fora da sua lucidez. Noé, ele não tem o controle. Porque quando o excesso entra, a gente perde o controle. E tem muitas coisas, muitas famílias, muitas vezes, que estão descontroladas. Talvez você diga para mim assim: bispo, eu não bebo. Mas nós não estamos falando só da bebida e do álcool. Sabe por quê? Porque muitas vezes dentro da nossa casa, o descontrole, muitas vezes, é os ciúmes. Muitas vezes dentro da nossa casa, o descontrole é a ira. Muitas vezes dentro da nossa casa, o descontrole é o rancor. Muitas vezes dentro da nossa casa, o descontrole é o ódio. E toda vez que a gente permite esse descontrole dentro da nossa casa, isso sempre vai causar um dano. Saiba de uma coisa nessa noite: o que Deus mais quer é que você tenha autocontrole. Olhe para o irmão que está ao teu lado, diga para ele: o que Deus quer aqui hoje, diga para ele, é que você tenha autocontrole. Diga para ele: não perde o controle não. É impressionante como a gente vê muitas vezes casas e famílias e relacionamentos e casamentos que estão descontrolados, sem controle. Relação que não tem controle, conflitos, relações conflituosas, de briga, de discórdia.
e que já não tem mais o controle. Sabe como começa, mas não sabe como termina. Noé sabe que começou a beber, mas o final, ele já não sabia mais nada que estava acontecendo. E muitas vezes dentro da nossa casa, dentro da nossa família é assim. A gente sabe como começa, mas a gente não sabe como é que termina. Porque quando a gente vê, a gente já cegou. Quando a gente vê, a gente já não está mais na nossa lucidez. A gente já não sabe mais o que está acontecendo, porque a gente perde o controle. E naturalmente esse descontrole vai trazer um dano. Qual é o dano? O pecado. De alguma forma vai trazer. Por quê? Noé está como? Noé está como? Pelado. E muitas vezes o descontrole vai gerar o quê? Muitas vezes o quê? Uma vergonha dentro do nosso relacionamento, dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Porque é isso que Satanás quer. Ele não quer outra coisa a não ser isso. E sabe, se você tiver que orar, e quando você tiver que orar com a sua família, então ore a Deus pedindo domínio próprio. Sabe, eu não sei, porque quando começa, ela fala, ele diz, e quando fala no meu ouvido e eu já, então você tem que começar a pedir a Deus para ter domínio próprio, para ter o controle. Sabe, aí eu não sei, quando eu vejo, eu já ceguei. Para que esse negócio é o diabo. Muitas vezes você está dando controle, está dando autonomia para o diabo dentro da sua casa. Então a gente tem que parar com isso. Quem está entendendo isso nessa noite, diga amém. A gente está assim. Qual é o problema? O álcool provocou o que dentro da casa de Noé? Um desequilíbrio, porque ele está desequilibrado. Você já viu alguém? Ontem eu estava aqui no bazar da igreja. Aí algo me chamou a atenção. Eu estava ali na recepção, era mais ou menos 1h da tarde, e passou uma moça aqui na calçada. Ela aparentava ter menos de 30 anos, 20 e poucos anos, se tivesse, era isso. Mas sabe o que me chamou a atenção? É que ela não estava conseguindo andar. E estava nítido o porquê dela não estar conseguindo andar. Era 1h da tarde e ela estava embriagada. Dava para perceber, porque ela estava assim, ó. O vento estava derrubando. Ela estava andando assim, ó. E uma hora ela segurou, ela parou bem aqui na porta da igreja, bem na divisa, segurou assim na parede, chamou a atenção. Por quê? E aí eu percebi que eu já bebi, tá? Eu não nasci santo, não. Já perdi tanto equilíbrio que não vou nem falar aqui. Negócio era feio, tá? Negócio era feio. Deus teve misericórdia. Oh, glória. Aleluia. Era. E eu ficava meio desequilibrado também. Então eu posso falar com autoridade disso, tá? Porque assim, ó. Deixa eu ver aqui. E você tenta mirar alguma coisa, uma reta, mas parece que a reta se mexe, né? E aí, desequilíbrio. Mas vem para mim, presta atenção, porque muitas vezes é dessa maneira que a gente está dentro do nosso relacionamento. Um relacionamento desequilibrado do pai, da mãe com os filhos. Relacionamento desequilibrado com os irmãos. Não tem equilíbrio nenhum. Não tem. Os irmãos não se dão. O casal não se dá. A família não se conversa. Não há sintonia. E sabe de uma coisa? Deus nessa noite quer trazer um equilíbrio dentro da sua casa. Deus quer trazer um equilíbrio dentro da tua família. E escute uma coisa: não tem como você ter uma vida espiritual equilibrada se a sua casa, se a sua família não está equilibrada. Tudo começa dentro da sua casa. Tudo começa, as coisas de Deus começam dentro do seu lar. Você entende isso? Então hoje, sabe, vamos orar aqui e Deus quer trazer equilíbrio. Diga: a minha casa vai ser um lugar equilibrado. Metade falou. A série qual é? Eu e a minha casa. Então você veio aqui, bispo, a minha família não está aqui. Ela está representada por você. Posso ouvir um amém? Se você tem que organizar a sua vida, a sua casa, organize
de uma maneira equilibrada. Uma pessoa desequilibrada, ela não sabe o que está fazendo, não tem noção do que está fazendo, porque não tem equilíbrio nenhum. Uma hora para cá, outra hora para lá, e muitas vezes a casa da gente está dessa forma. E aí o que acontece? A vergonha. Quando a casa está desequilibrada, o dano do pecado vai aparecer. Vai aparecer. O que aconteceu? Os filhos viram ele nu. Então, sabe, a gente precisa trabalhar, irmão. A gente precisa trabalhar. E a gente tem que fazer o meia-culpa, uma autoanálise, né? Nós falamos de manhã aqui com os homens, uma introspecção. Sabe? Se eu estou sendo uma pessoa coerente, equilibrada com a minha esposa, se eu estou sendo coerente, equilibrado com o meu esposo, a gente muitas vezes como filho, precisa ver se a gente está sendo equilibrado como filho, porque tem muito filho que, sabe, é uma via única, ele quer tudo do pai, mas ele não oferece nada como família dentro da casa, e a gente precisa entender isso, porque quem está comigo diga amém. Lembre-se sempre de uma coisa, Noé era um cara justo. Noé era alguém que Deus olhou e disse: mas agora ele está dessa forma. Agora ele está assim. Então escute uma coisa: o fato de Deus te amar, o fato de você viver uma vida com Deus, não te isenta muitas vezes de passar por situações como essa que Noé está passando. Entenda isso. Era um cara justo, era um cara que Deus amava, um cara que Deus escolheu, mas agora ele está vivendo um momento difícil, e muitas vezes é isso que a gente vive, é isso que a gente passa, momentos difíceis na história da nossa vida. Mas isso não quer dizer que o diabo está reinando na tua vida, que Deus não te ama mais. É o momento. O que aconteceu aqui? Excesso. Noé não vigiou. E muitas vezes na história da nossa vida é assim. A gente acaba não vigiando. E aí permite que excessos aconteçam. E quando o excesso acontece, quando o desequilíbrio entra, o pecado vem a reboque. Essa é a verdade. Mas eu deixei de ser de Deus? Eu deixei de ser crente? Talvez eu tenha envergonhado em algum momento, errado em algum momento da história da minha vida, mas isso quer dizer que Deus não me ama mais, bispo? Talvez você entrou aqui e você tenha errado em algum momento, e isso provocou alguma vergonha, provocou vergonha até em você mesmo, mas isso não quer dizer que Deus não te ama mais. Isso não quer dizer que Deus mudou a forma de te ver, de olhar para você. Deus continua olhando para mim e para você com o mesmo amor, com o mesmo sentimento, com a mesma vontade. É que a gente não vigiou. Mas Deus quer dizer para mim e para você nessa noite que ainda existe. Ainda existe a chance, a possibilidade de mudar isso. Olhe para o irmão que está do teu lado, diga para ele: se equilibra. Diga para ele: se equilibra. Cuidado para não cair. Porque quando a gente cai, sabe o que o diabo quer? É isso, que apareça só a vergonha. Agora nesse momento, parece que está anulando tudo aquilo que não é, mas ele é um cara justo. Ele só errou. Parece que muitas vezes a gente tem olhos só para os erros, né? E tudo aquilo que ele fez, e tudo aquilo que ele viveu, não vale mais nada? Aqui não tem crente assim, mas eu conheço um lugar que é assim. Você pode fazer 99 coisas certas, e se você fizer uma errada, só o que vai prevalecer é aquele errado. Noé errou nesse momento, mas ele continua sendo quem ele era. Ele errou. O que Deus está dizendo para o meu e para o teu coração nessa noite é isso. Porque talvez você tenha se desequilibrado.
não é? Quantos aqui muitas vezes já você está andando, né, na rua, alguma coisa, e dá só aquela trupicada, né? Não chega, se cair a vergonha está pronta, né? Agora tem aquelas que você tropeça, mas ainda dá para dar uma segurada, né? Mas mesmo assim você dá uma olhada para um lado, para o outro, para ver quem viu, né? Porque normalmente sempre vai ter alguém que... Porque quando a gente se desequilibra, quando você se desequilibra, e a gente tem vergonha da gente mesmo. Nossa, quase caí. Se cair, é melhor fechar o olho e ficar lá. Mas você deixou de ser? Não. O que Deus está dizendo para você é que você não deixou de ser. O que a gente precisa é o seguinte, porque talvez a gente errou, se desequilibrou, caiu, mas o que você não pode é fazer um cômodo para o pecado lá na sua casa. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E não importa quantas vezes eu caia, Deus sempre vai estender a mão para me levantar. E Deus está querendo levantar famílias hoje aqui, pessoas nesse lugar. O que eu não posso é tolerar e aceitar que a minha casa seja uma casa desequilibrada. Eu não posso permitir que o pecado faça morada na minha casa. Noé errou quantas vezes? Uma. Aí eu já vou, pronto, vamos lá, vamos sentenciar? Não. Agora, sabe o que eu vejo nesses tempos? É que a gente tem perdido o equilíbrio dentro da nossa família. Sabe, eu fico pasmo quando eu vejo criança de 5, 6 anos que já ganhou um celular do pai, que já ganhou um tablet do pai, da mãe, já anda com o tablet. Tem criança de 6, 7 anos que sabe mexer no celular melhor que eu. Rapaz. E sabe de uma coisa? Muitas vezes eu vejo que isso tomou conta. Criança chorando para pegar o celular. Mas sabe, muitas vezes aquele celular ali, e o pai e a mãe dá, sabe por que o pai e a mãe dá? O pai e a mãe dá porque pelo menos vai dar um descanso, pelo menos não vai encher o saco. Mas muitas vezes não monitora o que o filho está vendo, não tem ali, e sabe, está passando de tudo, porque aquilo ali é a tela dos olhos, e aquela criança está vendo de tudo que passar, e a gente não controla, e muitas vezes, sabe, eu fico pasmo quando muitas vezes tem famílias que tem adolescente e que assim, não pode invadir a privacidade dela, porque ela é adolescente, 12, 13 anos, se tranca lá no quarto, não pode invadir a privacidade. Você tem que ter um controle, não permita que Satanás faça morada dentro da sua casa. Sabe, eu e a bispa, a gente trabalha com criança e adolescente, e o que mais a gente vê? Situações assim. A menina veio lá do Paraná para cá. Sabe por que ela veio do Paraná para cá? Porque ela estava conversando com uma pessoa, um homem, né? Ela tinha 13, 14 anos, ela estava conversando com um homem, né? Se relacionando pela rede social. Ele falou para ela vir e ela veio. E ela veio, lá do Paraná, ela veio. A família só ficou sabendo aonde ela estava, porque quando chegou aqui deu problema. Se não tivesse dado problema, a gente nem sabe o que esse cidadão ia fazer com essa menina, 13 anos. Então é assim. Às vezes, muitas vezes a gente não sabe com quem que os nossos filhos estão se relacionando. Hoje, eles acham que são espertos, né? Mas hoje com a inteligência artificial, pensa que está falando com uma mulher, é um homem. O que mais a gente tem visto, porque a gente trabalha com criança e adolescente há muitos anos, é o que? Crianças de 12, 13 anos que estão mandando nudes. E o pai e a mãe sabia? Não. Então a gente precisa entender, porque talvez a nossa casa está passando por um desequilíbrio. Eu tenho que dar o celular, senão ela vai ficar rolando no chão. Vai rolar até acabar o chão então, e eu não vou dar, bebê.
Entendeu? Aí tem que fazer o que ela quer, o que ele quer, senão, não. Quem manda na sua casa? É os seus filhos? Então a gente precisa tomar cuidado com tudo isso, porque às vezes a gente fala assim, Noé bebeu, desequilibrou. Às vezes a nossa casa está um desequilíbrio total, debaixo dos nossos olhos, e a gente, né? A pornografia tomou conta das redes sociais. E tem pai que muitas vezes nunca pergunta, filho, o que você está vendo aí? Diga, a minha família tem que ser sem senha. Não saiu muito não. O celular do esposo tem 399 senhas. A digital, a de fazer aquele negócio, a de colocar os números, e tem que colocar como é que chama? Face, né? Facial, para abrir, parece aqueles cofres. Você ri? Dorme com o celular debaixo do travesseiro, porque o outro não pode pegar. Você pensa que não tem? Se o pai e a mãe pegar o celular do adolescente, a casa cai. A casa cai. Eu não gosto que mexe nas minhas coisas. E o pai fica com medo, hein? E a mãe tem medo. Mas quem comprou o iPhone 17? Você. Então não. Sabe? É assim, eu não sei o que ele faz, eu não sei o que ela faz, eu não sei o que os meus filhos fazem. E você acha que essa casa é uma casa equilibrada? Você pode dizer para mim que essa casa é uma casa que tem equilíbrio, sendo que você não sabe de nada? Bispo, é melhor não saber. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes é assim. Eu falei que essa série ia dar a gente ia dar uma lavada de roupa suja, né? Não, marido e mulher não mete a colher. Acho que eu já estou até com, não é nem colher mais, mas é verdade, gente. Faz o teste. Filha, dá aqui seu celular, deixa a mamãe dar uma olhada. Deixa eu ver. Vamos equilibrar as coisas. Tem que ter equilíbrio, senão o pecado vai se instalar. A gente tem visto, sabe o que a gente tem visto? Adolescente de 12 anos, grávida, sabe? Assim, presta atenção. Volta lá, Gênesis, para mim, 9:21. Gênesis 9:21. Bebeu do vinho e se embriagou. Aonde que isso aqui aconteceu? Dentro da... Noé está na casa dele. Lá dentro da casa ele tomou todas, chapou o coco, está lá. Mas olha o que vai acontecer, segue. 22. Vendo a nudez do pai, saiu e foi contar para os outros lá fora. Olha só, como o abismo chama outro abismo, tá? O negócio está feio, a vergonha aconteceu, a família está toda arrebentada. O filho sai. Mano, o pai está bêbado lá. Vem para mim, porque a gente às vezes faz pior. Você não sabe o que meu marido fez ontem. Chegou em casa chapado. Vai contar no serviço. Amiga de confidência. Nossa, eu não aguento mais meu marido, viu? Todo dia bêbado. Todo dia ele chega em casa chapado. Sabe, meu marido não me procura mais. Ixi, faz 5 meses que não faço sexo. Não, aqui não tem ninguém assim. Os visitantes, desculpa, tá? Não escandaliza não, é mais ou menos assim, tá? Volta aqui, viu, André? Volta aqui, tá? Mas preciso falar de verdade pro nosso coração. A minha cabeleireira é minha confidente. Amiga, eu estou passando um momento com meu marido, não sei. Eu acho que meu marido está me traindo, porque...
pó sujo já se lava em casa. Você tem que resolver isso dentro da sua casa. Não é com a sua cabeleireira, com a sua manicure, não é com a sua amiga na hora do café na empresa. Você só está envergonhando a sua casa. Você só está envergonhando a sua família. Ah, não sei o que eu faço com meu filho, porque não. Você está falando para psicóloga? Para alguém que. Essa pessoa que você está comentando, ela tem a capacidade de resolver a situação que você está vivendo. Se você que tiver que contar algo da sua família, da sua casa, conte para alguém que tem capacidade de resolver. Ele só está expondo o pai dele, sim ou não? É. Agora extrapolou, porque saiu de dentro, né? Foi lá fora falar. E é assim, tá? É impressionante. É que eu preciso desabafar. Para com esse papo. Agora eu desabafei, amiga. Para com isso. É impressionante como as pessoas são assim. Se você tiver que contar alguma coisa, fecha a porta do seu quarto e conta com o pai em secreto, que ele vai te ouvir. E o que Cã está fazendo? Está difamando o pai dele. Ai, minha família não, na minha casa é uma loucura, um inferno. Gente, diga, eu vou falar bem da minha casa. Eu vou falar bem da minha esposa. Ah, mas eu não vou fazer propaganda. Vou fazer propaganda sim. Oxi, a minha esposa é top, a melhor. Desculpa as irmãs que estão aqui, mas minha esposa é top, é a melhor. A top do top, hiper, super, mega. Não, eu não vou fazer propaganda porque vão crescer o olho. Oxi, eu sei quem eu sou. Eu me garanto, irmã. Tem que ser assim, dessa forma na sua casa. Ai, meu marido, sabe, junta um monte assim. Ai, meu marido, não sei o que, não sei o que. Não, meu é top. Meu é top. A minha casa é a melhor. Depois vem a sua. Mas a minha melhor tem que ser. Se eu não enxergar e ver a minha casa como a melhor, quem é que vai enxergar assim, bebê? Ninguém. Diga, a minha casa é a melhor casa do mundo. Se tem alguém da sua família aí do lado, segurando a mão dele, na mão dela, e diga: eu e você moramos no melhor lugar do mundo. Olha, porque isso é muito sério. Uma casa assim é uma loucura. Uma casa que não tem equilíbrio. Uma casa que vive exposta à vergonha. Uma casa que permite que o pecado habite lá dentro. Isso é uma loucura. Coloque o versículo 25 para mim, por favor. E eu já terminei. Então disse, volta o 24, por favor. Noé despertou? Olha lá, Noé despertou. Vem para mim, presta atenção. Quem gosta de Bíblia, diga amém. Noé despertou do vinho. Ele despertou do vinho, mas não do desequilíbrio. Por que não, bispo? Olha a loucura dele. Quando ele ficou sabendo que Cã viu ele pelado, o que ele fez? Amaldiçoou. Amaldiçoou. Então não era só beber. A casa, ele já estava desequilibrado. E a gente sabe. O que ele disse? Cã vai ser servo. Cã vai ser servo dos seus irmãos. Pode subir. Cã vai ser servo dos seus irmãos. E aí o que aconteceu? Lembra da história? Lembra quando o povo está lá?
no deserto. Para onde que o povo está indo? Para Canaã. De quem é essa terra? De Canaã. E aí, o que Deus falou? É o seguinte: mata todo mundo que está em Canaã. É esse cara aqui mesmo, tá? É o Cã. Agora, por que Deus vai dar essa ordem? Por culpa de quem? Então toma cuidado com aquilo que sai da sua boca, viu? Toma cuidado com aquilo que sai da sua boca para a sua família, porque isso tem poder. Toma cuidado, porque quando a gente, vem para mim, o maior problema é quando a gente está desequilibrado, fora de si, e a gente vive um momento como esse. Porque você desequilibrado, pode sair qualquer coisa da sua boca. Sabe o que você tem que fazer? Igual a bispa fala muitas vezes: quando você achar que você está desequilibrado, que está perdendo a razão, que está fora de si, enche a boca d'água. Mas não fala, porque tudo aquilo que você fala, está tendo uma discussão. Está discutindo com seu marido? Está discutindo com a sua esposa? Toma cuidado, porque isso pode tomar um tom, você vai desequilibrar, e o que vai sair da sua boca, você não tem controle. O preço que vai ser pago por Cã foi porque Noé falou. E a gente é assim, tá? Fala hoje, já não lembra mais amanhã. Só que aquilo que você falou vai ter poder. Toma cuidado como é que você fala com seus filhos. Ai, você não serve para nada. Ele vai servir? Na hora da pedir para ela lavar a louça, pedir para a filha lavar a louça. Nossa, você também, uma emprestada, uma preguiçosa. O que ela vai ser? Uma preguiçosa. Mas na hora da raiva, porque ela não lavou a louça que você pediu, você falou. Filho, vai buscar tal coisa. Ai, você não acha nada. Ele vai achar? Não. Quando você pede alguma coisa da próxima, ele já vai até tremer. Ah, meu Deus. E quando você fala assim: e se eu for aí? Aí pronto. Ele já pensa assim: eu vou mudar de casa, eu vou sumir. E o pior que mamãe vai lá e... Meu Deus do céu, estava aí todo o tempo. O marido também, né? Amor, você viu minha meia? Tá na terceira gaveta, do lado esquerdo, amor. Eu tô olhando, não tá. Aí lá vem a mulher. Fala: não é possível, eu olhei 4 vezes essa gaveta aqui, meu. Aí ela vem. Nossa, rapaz, acho que a minha mulher tem a visão além do alcance, porque não é possível, é biônico o olho. Mas é assim. Então toma cuidado com o que você fala. Toma cuidado com o que você diz. Meu marido só vive bebendo, o que ele vai fazer? Só viver? Meu marido chega em casa todo dia bêbado. Ele vai continuar chegando em casa todo dia? Você está falando, bebê. Ai, sabe? Minha mulher, ela vai ser daquilo que você fala. Comece a falar que a sua mulher é linda, maravilhosa, cheirosa, o máximo, top do top, supra. Ela vai ser. Ela vai ser. Pode acreditar. Deus faz milagre. Entenda. Agora, a minha casa vai ser aquilo que eu falo. Noé, Deus chamou ele. Tem mistério com ele. Deus tem coisas a fazer com você e com a sua casa. Mas controla a sua boca. Cuidado com os excessos, porque eles vão provocar desequilíbrio dentro da sua casa. Tudo, você já ouviu aquilo, né? Que tudo demais, tudo em excesso pode ser a melhor coisa que seja, tá?
Eu lembro de uma vez um senhorzinho que trabalhava comigo, ele ficou doente por excesso de leite. Todo mundo diz, leite é bom. Ele ficou doente, com problema nos ossos, pelo excesso de leite. Tudo demais em excesso não é bom, não é saudável. Por isso que tem que ser equilibrado. Tudo tem que ser equilibrado. Sabe, seu filho não tem que ficar 12 horas dentro do quarto. Sai daí. Vamos viver, tem vida aqui fora. Existe vida aqui. Não. Às vezes eu vejo família que um quarto do filho, da filha, do adolescente já tem até os pratos do almoço, os pratos da janta. Não. Tem mesa, bebê, ainda na minha casa. Vem cá, senta aqui, vamos comer. Vamos ficar de pé? Quero abençoar você.